Jesus vai voltar, qual é a base que eles têm para isso. Então nós vamos ver algumas coisas que vão nos transmitir essa, como é que se diz, transmitir essa certeza que a cristandade, os crentes, nós acreditamos. E eles têm essa base através de promessa. E de alguns também acontecimentos ou algumas situações em que foram mencionados a volta dele, a volta de Cristo. Talvez você não sabe qual foi esses acontecimentos, essas situações em que foi referido a essa volta de Cristo. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. A volta de Jesus. A volta de Jesus. Como será? Então, eu gostaria de ler, para podermos entrar no assunto, eu gostaria de ler aqui no livro de Evangelho de João, que é o quarto evangelho. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas e o quarto é João. E no capítulo de número 14, vou ler só o versículo 13, mas todo o conteúdo dá para ser informal, ou seja, o texto nos informa sobre essa situação. Mas o versículo 3, eu vou ler ele porque ele é a base para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é, olha o que diz o verso 3: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejai vocês também. Então, voltarei. Então os cristãos, os crentes, os evangélicos, eles têm essa crença de que Jesus vai voltar. Eles têm essa crença também de que ele não vai levar todo mundo, ele vai levar um povo que esteja, por exemplo, separado do mundo. É bíblico isso também, separado do mundo, ou seja, que não vive. Quando fala separado, está falando assim, que não vive da mesma forma que o mundo vive. Assim, como o mundo vive, você pode se perguntar como é que o mundo vive, né? O mundo sistema, o mundo pessoa, o mundo comportamento, o mundo ético, o mundo da imoralidade. Então, fala muito se referindo a esse sistema, essa maneira, esse comportamento, essa ética, esse moral que a pessoa vive. Então, os evangélicos, os crentes, os cristãos, cristão em geral, quando fala evangélico, fala em cristão, ou seja, quando fala em cristão, fala todos que são seguidores de Cristo. Os verdadeiros seguidores de Cristo, eles não vivem como o mundo vive. Por exemplo, o mundo vive na devassidão, o mundo vive há muita inveja entre uns e outros, há muitas iras, muitas contendas, muita confusão e muita desonestidade. E os cristãos não deveriam viver desta maneira. Sabemos que tem no meio pessoas que acabam maculando, acabam sujando os verdadeiros cristãos, que são sinceros, são verdadeiros, são santos, separados, não vivem de conformidade do mundo, como eu já falei. Então os cristãos, eles acreditam que a volta de Jesus aqui será para levar esse povo separado, esse povo santo, que não vive de maneira desagradável. Então, nós iremos ver um pouco sobre essa volta de Cristo. Essa volta de Cristo. Apesar que ele não vai chegar aqui na terra, ele vai ficar no espaço. No espaço. Ele vai ficar no espaço. Ele não vai vir na terra, ele vai ficar no espaço. Então, mas qual é a base? Onde é que eles arrumaram essa base, esse firmamento, essa certeza? Qual foi a base que eles têm para isso? E para começar, eu já falei aqui, vou falar novamente, nós falamos em Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou usar só o versículo de número 3, e depois vamos dar continuidade a essa conversa. Por exemplo, no versículo 3 do 14 do Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, ele diz assim: voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estejais vós também. Voltarei. Então, a primeira base que os cristãos, os evangélicos acreditam
que Jesus vai voltar, essa aqui é uma das tais. É uma das tais. Por quê? Porque está dizendo que voltará. O apóstolo João escreveu, mas o próprio Jesus expressou isso nesta ocasião. Antes dele morrer, antes dele ser levado para a cruz, já estava quase chegando o momento. Se você vê no versículo de número, ou no capítulo de número 13, e no último versículo, que é 38, ele está conversando com Pedro, dizendo que Pedro vai negar ele. Então, quando ele diz assim, olha, Pedro vai negar, alguns vão se escandalizar, mas eu não quero que vocês se perturbem. Eu não quero que vocês se perturbem. Não quero. Por quê? Vai acontecer algo comigo, mas é necessário que isso aconteça para que eu vá para o lugar que antes eu estava, e depois eu vou voltar. Com o tempo eu voltarei. E voltarei e receberei vocês, cristãos, vocês, seguidores de Cristo, para morar comigo. Aonde eu vou estar, vocês vão estar comigo. Só que eu vou e depois virei. Ele nunca veio até agora. Mas a promessa de que ele vai voltar está baseada, tem uma base isso aí. Mas você pode perguntar, mas só tem essa base, só uma base? Não, vou lhe dar três bases, eu vou transmitir essas três bases, para nós também ter essa mesma mentalidade. Olha o que diz, a primeira base é esta, João 14:3, ele vai voltar, é uma promessa, voltarei. Quem prometeu foi ele prometeu a voltar. E eu poderia fazer uma conjectura, dizer que se eu prometesse alguma coisa a alguém,